Semana 5, PET 2, nós vamos retomar um gênero textual que a gente já... Presta atenção, hein? Gênero textual, que a gente já trabalhou no primeiro bimestre, que é o texto dissertativo argumentativo, ok? Então, assim, não tem muito o que falar mais, eu já falei bastante, né? A gente já falou bastante das partes, né? Então, são 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. É importante aqui que ele está colocando, o PET traz para a gente aqui tanto o artigo de opinião como a dissertação argumentativa, né? Assim, vamos diferenciar isso. O artigo de opinião, ele admite, por exemplo, verbos na primeira pessoa, né? Porque é uma coisa mais pessoal, você pode ter uma argumentação mais informal, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, de Enem, redação de vestibular, de concurso, como nós já vimos, a gente utiliza a terceira pessoa do presente do indicativo, né? Pode-se usar também, às vezes, a primeira pessoa do plural, né? Sabemos que... sabe? Esse tipo de... Mas o mais indicado mesmo é a terceira pessoa, né? Então, em vez de eu falar sabemos que a educação no nosso país está passando por um momento de grandes dificuldades, de grande evasão escolar por conta da pandemia, né? Então você não precisa colocar sabemos que, você pode colocar sabe-se que, né? Que é a terceira pessoa, certo? De forma impessoal, né? Então isso é importante. O impessoal é, por exemplo, sabe-se que. Quem que sabe? Não tem ninguém específico, sabe-se que, ou seja, é impessoal, né? Importante o uso desse verbo de forma impessoal para fazer esse tipo de texto, né? A dissertação argumentativa, certo? Muito bem. Vamos então analisar aqui algumas. Aqui tem, então, na verdade é uma coisa bem exemplificada, né? Porque na verdade o PET ele traz o que é uma tese, o que é um argumento, o que é uma conclusão. Isso aqui é muito curto, né, gente? A gente já viu que, no mínimo, uma redação, né, uma dissertação argumentativa, ela tem que ter pelo menos 4 parágrafos. E aqui a gente só tem 3, né? E é muito curtinho assim, o argumento, que é muito fraco. Então, é claro que isso tem que ser mais desenvolvido, né? Isso aqui é só para a gente entender mesmo as partes. Muito bem. Aí leiam aqui com atenção, eu não vou ficar explicando aqui porque eu acho que é muito fácil de entender, só vocês lerem com atenção aqui que vocês vão entender claramente, tá bom? Aqui a gente tem agora um outro exemplo melhor, né, que é um texto do Josias de Souza, né, intitulado Revolução Digital, publicado pela Folha de São Paulo, né? Provavelmente é um artigo de opinião e não uma redação, né, porque foi publicado na Folha de São Paulo. E a gente vai ver pela linguagem que é mais assim, tem um cunho mais jornalístico mesmo, mais voltado para uma coluna, né, de jornal, como é o caso que a gente pode ver aqui. Importante, né, observar essa referência bibliográfica aqui, para a gente ver, então, a questão do contexto de produção, né? Onde que esse texto foi produzido, por quem, quando, como, né? E a gente vê uma coisa interessante aqui, ó, data 6 de maio de 1996. Né? E ele vai falar de um assunto que naquela época, ainda não era, assim, era uma novidade, ou seja, os computadores naquela época ainda não estavam tão avançados quanto hoje, né? Já estamos aí em 96, 2006, 2016... Daqui a pouco já está indo para 30 anos, né? Ou seja, mais de 25 anos já de era digital. Né? Então, quanta coisa mudou. Porque no meio digital, né, as coisas acontecem muito rápido. Não é verdade? Ou seja, em 5 anos, nossa, há muitas mudanças, há muitas novidades. Né? Então, aqui ele vai discutir essa questão do texto escrito, né? Texto e papel. Olha só como é. Ele é cheio
É um texto assim cheio de períodos curtos, né? Períodos curtos que não tem nem verbo, não tem nem oração, né? Texto e papel. Parceiro de uma história de êxito. Vai picando o negócio, né? Um jeito de escrever. Mas é bem interessante como é que ele vai discutir então essa questão da escrita, né? E aí aqui ele chama atenção pelo fato da era digital estar mudando essa relação entre escritores, né? Ou seja, o modo dos escritores escreverem. Ou seja, pessoas começaram a trocar, né, o texto de papel pelo texto digital. E os leitores também, né? Tudo que a internet traz em relação a isso é muito diferente do texto no papel, né? Ou texto impresso mesmo. E aí é bem interessante como é que ele vai desenvolvendo isso, né? E podemos dizer assim que ele acertou muito, né? Porque de fato a gente tem uma facilidade hoje para escrever, né? Em forma digital. Eu mesmo confesso para vocês que raramente eu escrevo, né? Tanto que a minha letra, que já era ruim, tá horrível agora, porque eu não pratico mais, né? A letra cursiva mesmo, nossa, eu vou escrever, tem hora que eu falo, meu Deus, eu não tô sabendo mais escrever. Porque eu não escrevo, eu deixei de praticar. E quando a gente estava no ensino presencial, né, eu escrevi bastante no quadro, né, na lousa. Mas eu parei de usar a letra cursiva, né? Eu uso essa letra mesmo que está aqui. Essa letra de jornal, né? Mas o fato é que se tivesse na escola uma lousa daquelas que é conectada a um computador, né, certamente eu escreveria para vocês as coisas todas digitadas, né? Claro. E a gente está usando formulário agora justamente para isso, para não precisar usar papel, né? Para não precisar ficar escrevendo com a mão mesmo cursivamente, e facilita a nossa vida também para ler, né? A leitura, por conta de ser de ensino online, é muito melhor fazer a leitura de forma por texto digitado que por olhar foto, né? Sem contar que existe essa questão da letra, né? Quantas vezes eu incentivei os alunos, gente, tem uma letra muito ruim, para entrega de redação, né? Digita a sua redação, entrega digitado para mim, por favor, né? Que facilita na hora da gente, né? Quando é trabalho para casa, na escola não tem jeito mesmo, né? Trabalho para casa a gente pede então que você faça digitado. E agora a gente tem a oportunidade, né, de trabalhar mais com o texto digital. E só abrindo um parênteses aqui rapidinho, existem algumas teses, né, que defendem a ideia de que quando você escreve à mão, isso ajuda você a memorizar melhor as coisas. E o modo de olhar para o papel, existe algo aí cognitivamente que é mais vantajoso do que você fazer digitado, né? Tinha um pedagogo que falava um pouco sobre isso. Ele falava que é muito importante você fazer anotações mesmo, escrever também, porque isso ajuda muito no aprendizado. Enfim, aí ele desenvolve uma série de coisas nesse sentido. Então, assim, eu acho que é importante, né? Por isso que eu falo que a gente nunca pode abandonar o caderno também, né? E a gente tem que, de alguma forma, usar o caderno. Principalmente quando a gente vai, por exemplo, vai assistir uma videoaula, né? Como essa que eu estou gravando aqui para vocês agora. Às vezes é importante você ouvindo, né? E vendo também, mas você pegar um rascunhinho, pegar um caderno e fazer anotações, fazer esqueminhas. Porque a hora que você está escrevendo, né? E você está ali concentrado, e isso realmente ajuda a memorizar as coisas. Ajuda a guardar mais, né? Enfim, a ter uma percepção melhor do assunto que você está estudando. Então, é claro que aqui a gente está num contexto aqui, talvez não tenha tantos conceitos para memorizar, não é uma coisa muito esquemática, né? Com muita coisa, não é uma coisa muito lógica, é uma coisa mais, né, de texto, uma coisa mais dispersa um pouco, mas é muito importante fazer anotações, certo? Anotações mesmo com a caneta e papel, né? Lápis e papel.
Muito bem, então aqui vocês leem o texto, eu também não vou ler tudo aqui agora. Tem 4, aqui sim, né, como eu falei, tem 4 parágrafos, que é o mais indicado, e são parágrafos grandes, né, olha esse último aqui, parágrafo grande, então está bem desenvolvido. É de fato um texto razoável, né, gente? Eu sempre falo, você quer fazer um textinho curtinho. É muito difícil, gente, fazer um texto muito curto, com bons argumentos, né? Só se você for uma pessoa assim, muito precisa, muito objetiva, consegue ter um raciocínio lógico assim, muito objetivo mesmo e muito certeiro, né? Mas tem coisas que exigem explicação, não tem como você simplesmente fazer silogismos assim, né? Não dá, então procurem escrever mais, tá? Quando vocês forem fazer as redações de vocês. Aí são questões fáceis, pessoal. Eu não vou aqui discorrer muito sobre essas questões, porque são bem fáceis mesmo, né? Por exemplo, a primeira questão é em relação ao objetivo do texto. Ou seja, para que a gente faz uma dissertação argumentativa? É para defender uma tese, né? É para defender uma tese. Então, aqui, qual que é a tese que ele está defendendo? Né? E esse é o objetivo que ele vai... O que ele defende na tese é o objetivo do texto aqui, tá? Então, só você ver a alternativa aqui, tá bem fácil de distinguir, né? Qual que é o que ele está... Eu também, de certa forma, já falei qual que ele está trazendo aí, qual que ele traz para o objetivo do seu texto, né? Ou seja, qual que é o objetivo do seu artigo aqui. Aqui, ó, em relação ao texto dissertativo, né? Em relação ao tipo de texto, né? Muito fácil também, né? Então aqui a gente vê, por exemplo, contar uma história não, né, gente? Contar uma história é conto, romance, né? Fábula, novela, né? Descrever também aqui, essa palavra é uma palavra que Beth gosta muito dela, né? Descrever. Fazer uma descrição de algo que você observou, né? Como a gente viu lá, por exemplo, na carta de Pedro Vaz de Caminha, ela é muito descritiva, porque ele está observando um lugar, ele está contando também, né? Mas aí quando ele vai contar, ele vai narrar, dizer como é que é o lugar, dizer como é que é o índio, descrever ali, né? A fauna e a flora, o relevo, tudo. Então, não é o caso desse texto, né? Então, está bem fácil também de identificar a resposta aqui. A questão 3, eu chamo a atenção para uma questão aqui na questão 3, ó. Gênero e tipo, tá? Porque aí a gente fala, nossa, mas gênero e tipo não é a mesma coisa, professor? O próprio Pet aqui, eu já vi que ele confunde às vezes. Ele fala tipo, mas querendo dizer gênero, tá? Vamos entender aqui a questão do tipo e gênero, como a gente estudou lá no primeiro ano, né? O que é o tipo textual? O tipo textual, ele tem a ver com o objetivo do texto, digamos assim, né? Por exemplo, um conto, né, o gênero textual conto, ele é de que tipo? Ele é de tipo narrativo. Né? Por quê? Porque quando eu escrevo um conto, eu quero contar, narrar uma história fictícia. Certo? Então, o tipo, como a gente já viu, são aqueles 5 lá. Né? Narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo, né? E injuntivo. Agora, quando eu falo de gênero, estou falando de um formato de texto já acabado, né? Uma estrutura de texto que circula na sociedade, né? Então já tem a sua configuração própria, ou seja, cada texto tem a sua configuração própria. A gente pode dizer então que ele pertence a um determinado gênero. Então, no caso da dissertação argumentativa, existe esse tipo dissertativo argumentativo. Quando a gente pega o tipo expositivo e o tipo argumentativo, né? E a gente já viu que os tipos textuais num determinado texto, eles não vão ser somente um, né? Por exemplo, quando você pega um conto, né? Ou, por exemplo, uma carta de Pedro Vaz de Caminha, você vai ter ali, por exemplo, tipo narrativo, ele está contando ali a aventura, ali, digamos, a expedição, né? Como é que foi, e está descrevendo muita coisa. Então, a gente tem um tipo narrativo e descritivo. Então, assim, a gente utiliza, né, as duas coisas. Por exemplo, escrever uma dissertação, escrever uma redação, a gente vai utilizar a exposição e vai usar também o argumento. Então, você tem os dois tipos juntos funcionando. Um predomina. Né? Mas, veja bem, quando eu falo de uma redação dissertativa argumentativa, a redação já é um gênero acabado. Né?
Então, a gente está estudando aqui a dissertação argumentativa. Aqui a gente está entendendo ela enquanto um gênero textual, tá? Ou seja, pode ser a gente está entendendo mais como aquele gênero de redação mesmo do Enem, né? Embora possa se dizer que um artigo de opinião também é uma dissertação argumentativa, né? Então, assim, às vezes fica confuso a gente dizer, né, se é tipo ou se é gênero. Aqui, ao meu modo de ver, o PET está querendo dizer que se trata de gênero, tá? Ou seja, a dissertação argumentativa enquanto um gênero textual, né? Ou seja, um gênero textual que tem uma estrutura fixa. Qual que é essa estrutura? Introdução, desenvolvimento, né, com argumentação e conclusão, ok? Quando falamos dos parágrafos de desenvolvimento, né, de uma dissertação, qual alternativa melhor os descreve? Veja que a gente utiliza o termo dissertação, né? Mas aqui é uma abreviação. Toda vez que a gente fala dissertação, a gente está querendo dizer dissertação argumentativa, né? Qual alternativa melhor os descreve? Gente, aqui é muito fácil, né? Eu chamo a atenção para esse verbo que o PET usa aqui, ó. O autor descreve seus argumentos. Isso aqui é confuso, porque a gente já viu que tem o tipo descritivo e o tipo argumentativo. Então, se eu vou argumentar, eu não vou descrever, né? Embora eu possa usar a descrição também para desenvolver algum argumento. Então, o verbo mais correto aqui, né? O verbo mais correto aqui é o verbo desenvolver, né? Desenvolver, né? São os parágrafos em que o autor desenvolve seus argumentos, certo? Porque quando eu vou compor, né, os meus argumentos, ou seja, desenvolver os meus argumentos, eu posso usar da descrição ou não, né? Eu posso, ao invés de descrever, eu posso simplesmente expor também, né? Expor dados, escrever alguma coisa. Eu posso até fazer uma pequena narrativa ali, né? Uma narrativa muito curtinha assim, para chegar no ponto do meu argumento. Também existe isso. Então, o correto não seria descrever argumentos, mas seria desenvolver seus argumentos, tá? Mas aí aqui vocês já estão entendendo que qual vai ser a alternativa correta, né? Certo? Porque, veja bem, exprimir sentimentos não, porque a gente já viu que o texto dissertativo ele não é um texto subjetivo, né? Isso aqui fica para poesia, fica para relatos pessoais, né? Para outros gêneros. Diálogo entre protagonista e antagonista. Isso aqui, se tem protagonista e antagonista, a gente está falando de gênero narrativo, certo? O autor que enumera os motivos de estar participando aqui, ó, se ele vai enumerar motivos, né? Aí já, isso aqui pode ser até uma argumentação, né? Por que você vai participar do vestibular? Aí tem um argumento ali, tem os motivos. Só que não é próprio de uma dissertação fazer isso, né? Esse tipo de justificativa também entra no texto subjetivo, né? Porque o participar do vestibular, por estar participando, né, é uma experiência própria, então entra já no campo do relato pessoal, do texto mais subjetivo. Então é óbvio que também não é esse, né? Para falar de desenvolvimento de dissertação, então você já sabe que é a letra D, né? Bem tranquilo. Qual é a função do último parágrafo de uma dissertação? Então aqui a gente já viu que pode descartar essas duas, né? Não tem nada a ver. Essas duas aqui talvez possa causar um pouco de dúvida, porque eu já falei para vocês que às vezes a gente pode de alguma forma deixar algo em aberto assim também. A gente pode, por exemplo, deixar uma questão impactante, pode, né? Isso aqui não é proibido fazer isso, tá? É claro que eu não posso deixar uma questão assim de uma forma que naquela questão existe uma outra tese que precisaria ser desenvolvida e aí a redação está terminando e agora você tá, em vez de encerrar o negócio, você está criando outra tese. Não, né? Mas eu posso às vezes deixar alguma coisa assim que faça o leitor questionar, faça o leitor ficar pensando, refletindo. Posso, mas isso não é a maneira usual, né, de encerrar uma dissertação.
Então aqui está bem claro que, né, essa ideia que é a mais recorrente é de você retomar, sintetizar, né, para fechar ali seu texto, e o Enem gosta muito disso, né, de sugerir uma resposta do problema que foi apresentado. Então, bem tranquilo também, letra A, né. É isso, gente, não tem erro não, essa PET semana simples é bem fácil. Precisando de qualquer orientação, tendo qualquer dúvida, é só entrar em contato com o professor.